Cuidado com os sonhos. Sonhos podem mudar a sua vida. E talvez isso não seja a coisa que você está desejando nesse momento. Então, cuidado com os sonhos. É uma brincadeira, de verdade, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre sonhos. Sonhos são coisas importantes, principalmente para quem está no caminho espiritual, para quem está se desenvolvendo, para quem está trabalhando a sua intuição e para quem quer um contato ou uma conexão maior com o mundo espiritual. Por que isso? Porque os sonhos, para as pessoas mais comuns, como eu, por exemplo, o mecanismo do sonho é talvez uma das formas diretas, diretas eu digo você, se comunicar ou receber informações de seus mentores espirituais, dos seres que você está tentando se conectar. Então, primeira coisa importante em relação ao sonho ou aquilo que precede o sonho, que é o ato de ir para a cama dormir. Então, a primeira coisa importante, uma coisa que você precisa fazer para que, primeiro, que o tempo em que a sua alma vai se desconectar do seu corpo e vai ficar imerso nessa dimensão espiritual, nessa dimensão que não é a dimensão física, primeiro para que ela não fique perdida, para que ela tenha suporte para ir para os lugares certos, para receber as orientações e as informações corretamente. Então, o que é importante você fazer antes de dormir é rezar, é orar, é pedir para que os seus mentores espirituais levem a sua alma, o seu espírito para esses lugares onde você possa, por exemplo, assistir uma palestra. Por exemplo, ver coisas que possam agregar no seu conhecimento, no caminho onde você está trilhando. Para que você não fique perdido e exposto a outras energias que possam, por exemplo, te assustar, ou, por exemplo, te levar a lugares que você não gostaria, ou ver e ouvir, ou mesmo fazer coisas que não te levem para o bom caminho. Então, a primeira coisa é orar. Segunda coisa para você aumentar e melhorar suas conexões é meditar. Quanto mais você desenvolve os seus chakras que te conectam a essas experiências, mais facilmente você vai ser acessado e receber essas orientações, essas informações que são importantes durante o período do sono. Uma terceira coisa é quando você acorda, é prestar atenção naquilo que você sonhou. E você então tenta correlacionar algumas coisas, esperar para ver o que é que vai acontecer durante o seu dia ou os próximos dias. Quando você começa a receber informações, você vai começar a ver que existe uma correlação ou alguma coisa que foi dito ou que foi mostrado para você durante os sonhos e que está acontecendo, ou que faz sentido. Então, isso tem acontecido comigo mais e mais vezes, com mais e mais frequência. Se você não faz isso, o seu sonho passa a ser o sonho ou um mecanismo de uma pessoa normal, de uma pessoa comum, e você pode estar perdendo muitas informações, muitas oportunidades de se desenvolver com esse processo de sonhar. Eu tenho tido algumas experiências já há alguns anos em relação ao sonho e dado importância para isso de uma forma bem maior do que eu fazia antes, porque para mim, antes o sonho era na verdade apenas um lixo psíquico, um lixo do material que a gente tinha trazido durante o dia. O sonho era simplesmente alguma coisa, um resíduo do nosso dia, momentos ruins, preocupações, às vezes mesmo momentos bons, mas eram resquícios, normalmente são resquícios que te incomodam, que te atrapalham, que te preocupam e ficam latentes na sua mente. Isso logicamente recheia o seu sonho e faz com que você não tenha bons sonhos ou não tenha nenhuma informação, nenhum conteúdo que vale a pena e que seja aproveitável.
Mas como eu estava dizendo, já há alguns anos eu venho prestando atenção nos meus sonhos e tentando entender. Um dia eu tive um sonho bastante interessante. Eu vou contar aqui, para a maioria das pessoas pode ser uma loucura ou uma pessoa muito fantasiosa, mas o fato é que isso aconteceu para mim e essa não é a conclusão mais importante. Se isso é verdade ou mentira, isso é apenas um detalhe. Não verdade ou mentira, mas se isso é uma coisa que realmente faz sentido ou que isso pode ser apenas uma fantasia, isso não é a coisa mais importante. Talvez, principalmente para mim, né, que a partir disso tomei uma decisão importante na minha vida. Nesse sonho foi muito interessante porque ele foi um sonho muito vívido. Normalmente meus sonhos não têm essa clareza, não têm essa vivacidade. Normalmente os meus sonhos, como eu era uma pessoa muito mental da minha vida, eu controlava meus sonhos. Quando eu tinha um sonho e ele era desagradável, eu falava assim, durante o sonho, naquele sonho eu falava, ah, ok, isso é um sonho, vou acordar, e eu acordava. Eu achava bacana isso, eu achava interessante, mas né, de verdade eu acredito que eu estava perdendo uma oportunidade para de repente expandir a minha mente e vivenciar aquele conteúdo e depois tentar elaborar aquilo e entender qual era a mensagem que estava sendo passada, né? Bom, voltando ao meu sonho, um dia eu sonhei que eu estava num local, de repente eu estava né, nesse local nadando em um canal de água e nesse canal existia um ser meio anfíbio do meu lado. Ele tinha cara de peixe, ele era engraçado, ele era uma figura amigável e ele tinha braços, né? Mas ele tinha escamas, ele era um ser humano misturado com peixe. E eu lembro de ouvir, né, a gente nadando lado a lado, eu lembro de ter ouvido um barulho, como se fosse uma sirene tocando, como se fosse um alarme. Vinham seres em cima de uma máquina, de máquinas, pareciam uma espécie de um jet ski, e eles vinham atrás da gente. Na verdade, aparentemente eles estavam nos perseguindo. E a partir do momento que a gente cruzou um determinado ponto, eles pararam e a gente continuou, né? A princípio aquilo ali denotava uma fronteira, que aquilo era uma fronteira onde eles não poderiam passar. E a gente saiu. No segundo momento, continuando esse sonho, eu estava num lugar e neste lugar era como se fosse uma pequena lagoa. Esse ser ele estava dentro da água e existiam pessoas ali. Existiam pessoas e eu tentava disfarçar para que as pessoas não enxergassem ele, né? E essas pessoas estavam olhando, procurando, mas ele parecia ser um pouco inocente e ele brincava, ele colocava o dedinho para fora assim, o dedinho dele era bem comprido e ele colocava os dedinhos para fora da água e eu via aquilo e eu falava assim, abaixa, 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 né? E aí passou algumas pessoas, depois passou um casal e ninguém viu eles e tudo bem. E aí eu acordei, logo após isso aí eu acordei, né? E aí conversando com a Vivi, falando sobre o sonho, a gente entendeu, na verdade melhor dizer, ela me explicou que ele na verdade era um ser que existia, e ele era de uma categoria que cuidava dos mares, né, das águas. O fato é que, bom, o fato é que eu vou parar de contar essa história aqui, vou para os finalmente para dizer para vocês o que esse sonho representou. Existe um desenrolar dessa história, mas eu acho que não cabe aqui no momento, talvez uma outra oportunidade. Eu ia falar um pouquinho mais sobre os detalhes do que aconteceu depois, mas o fato é que a explicação que me foi dada pelos os mentores espirituais é que aquele é um ser de uma categoria que cuida dos mares, que cuida da limpeza, da manutenção, né, da harmonia dos nossos oceanos, né? Então ele é um ser muito importante que a gente
né? Logicamente são seres invisíveis, trabalham em outra frequência, estão em outra dimensão, mas cuidando dos nossos oceanos fisicamente. E eu desenvolvi uma empatia muito grande por esse ser, né? E então eu cheguei e concluí a seguinte coisa. A última coisa que nesse momento eu ainda fazia era comer peixe cru, era comer coisas do mar, né? Como peixes, por exemplo, né? Os japoneses gostam muito do sashimi, né? Que é o peixe cru e tal, né? E foi nesse dia em que eu tomei essa decisão, que eu não ia mais comer peixe cru, porque aquele ser, eu tinha desenvolvido uma empatia, uma amizade mesmo com ele, a ponto de entender que tudo o que eu fizesse que estivesse ligado à vida oceânica, à vida dos mares, dos rios, à vida aquática, eu estaria de alguma forma machucando, né, de uma forma indo contra, né, essa amizade que a gente desenvolveu. Então, isso foi muito importante, não só por uma posição de preservar, né, a vida, mas também para a minha saúde, né? Muito depois eu entendi sobre o quanto os mares estão contaminados, né, o quanto os peixes, isso não é bom, não só por uma questão, né, desse tipo de consciência, né, de não machucar, não causar dor, não causar sofrimento, mas também para a minha saúde. Isso foi muito importante. Mas em função disso, né, eu tomei essa atitude. E para mim hoje é impensável, né, comer qualquer criatura que tivesse vida, que fosse do mar. Hoje eu vejo, né, nós estamos na Tailândia agora, um país né, que existe uma tradição budista muito grande, mas eles consomem muitos frutos do mar, muitos peixes, muitas coisas que vêm do mar. Essa talvez seja a principal fonte de alimento deles, né? Para mim é um pouco chocante, né, ver o quanto a gente ainda faz isso e o quanto o mar é lindo, né? A gente teve a oportunidade de mergulhar e ver essas criaturas lindas, maravilhosas, uma beleza, né, dentro do oceano, e que poucas pessoas têm acesso, mas qual é a diferença entre um peixe colorido, bonito, né, ou uma outra criatura, seja uma raia, seja o que for, e um peixe que a gente come, né, que a gente pesca e se alimenta. Qual é a diferença, né? A diferença é a cor, a diferença é a textura da carne, a diferença, mas eles são da mesma espécie. Assim como existem seres humanos, né, de cor de pele diferente, de cor de olhos, cabelos diferentes, mas somos todos seres humanos. Então, para mim não interessa se é um peixe XYZ, ele é uma criatura e ele merece um respeito e um cuidado, né, e uma admiração. E sempre, a partir desse momento, eu comecei a tratar eles com todo esse respeito em prol da amizade que eu desenvolvi com essa criatura que a gente apelidou, deu o nome a ele de Gorn, né? E estou esperando um pouquinho, daqui a pouco vou descer ali, porque meus mentores disseram que ele está me procurando para me ver de novo, que eu vou encontrar ele num formato de um peixe pequeno, meio branquinho, acinzentado, com umas manchinhas douradas na cara. Vai ser muito bacana se eu realmente conseguir encontrar esse peixinho, e vai ser como se fosse um reencontro de amigos de verdade, né, que não se veem há bastante tempo, né? Bom, é essa a minha história. Ela pode parecer muito louca, muito fantasiosa para você talvez, mas o que eu digo sobre os sonhos é: tome cuidado com os sonhos podem te transformar, os sonhos podem fazer você mudar, né, a sua ação diante do mundo, diante das coisas. Depende muito de você, como é que você vai interpretar os seus sonhos. Você vai interpretar os seus sonhos de uma forma positiva,
Você vai ignorar os seus sonhos ou você vai ficar com medo dos seus sonhos, né? Então, assim, existem várias formas de você olhar para isso, mas eu espero que você, como pessoa, né, inteligente, pessoa de bom coração, consiga olhar para os seus sonhos e ver esperança, e ver brilho, e consiga tomar ações que te tornem uma pessoa melhor, porque é isso que nossos mentores espirituais eles estão tentando fazer. Eles trazem mensagens, eles passam mensagens para nós o tempo todo, da forma como eles conseguem, né? E eu digo aqui, pessoas comuns como eu, conseguem receber essas informações muito mais facilmente através dos sonhos. Então, façam suas orações antes de sonhar, para vocês estarem conectados, estejam abertos para sonhar, para que vocês sejam encaminhados e receber as informações necessárias para que você melhore, para que você possa mudar, né? Para que você possa mudar para melhor, se tornar aquilo que todos nós viemos aqui na Terra para ser, né? Para nos desenvolver, nos conectar a Deus e, quiçá, voltar para a casa do Pai em plenitude, muito melhores do que nós viemos. Okay? Atma Namastê, fiquem com Deus, um grande abraço.